Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de exercício sobre a função seno. Se você não assistiu a aula anterior, que foi a primeira aula sobre função seno, sugiro que você pause o vídeo, assista e depois venha para essa aula de exercício, beleza? Primeira questão diz o seguinte, ó. O gráfico abaixo representa a função, a gente tem essa função aqui, ó, certo? Ó, de azul, e quer saber qual desses gráficos aqui ela representa. Pessoal, perceba que ela tem um formato muito parecido com o que a gente viu na nossa aula com o nosso seno, né? Lembra que a gente viu o formato do nosso seno? Justamente eu iniciava no zero, subia, depois descia, aí depois descia novamente e subia. Vocês podem perceber que há uma pequena diferença da nossa função seno, né? F de x para essa. Mas a gente pode o quê? Analisar as informações. Ó, lembra que quando a gente fez a nossa função geral, a gente tinha A mais B vezes seno de C mais D vezes X. Onde o A ele era o deslocamento do gráfico. Perceba que como eu estou passando pela minha origem aqui, então a função seno não teve deslocamento. Então eu já sei que esse A aqui é zero. Aí você pode perceber, professor, por que você já está dizendo que a função é seno? Pessoal, porque... se você for testar, por exemplo, aqui, ó, esse ponto zero, na função seno, ó, seno de zero, a gente sabe que é zero, que é esse ponto aqui. Por que não pode ser cosseno, nem essa, nem essa? Porque se eu coloco o valor de zero aqui, ó, cosseno de zero, ele é 1. Então, não seria zero aqui. Por exemplo, no caso dessa função, seria o cosseno. Quando x é igual a zero, né, seria 0, isso aqui seria 1, isso aqui seria 1, né? Então, y é igual a 1, não é o gráfico da nossa função. E se aqui fosse 1, aqui seria menos 2, que não é. Perceba que esse ponto é o ponto 0, 0, ou seja, quando o valor de x é 0, o de y tem que ser 0. Então, a gente já elimina que não é a função cosseno. E a gente vai ver na nossa próxima aula que a função cosseno ela não começa dessa forma. Essa forma é a função seno, como a gente viu anteriormente. Então, o que a gente pode analisar? Ó, perceba, pessoal, que a gente tem aqui uma altura 2. E perceba que a função está crescendo, né? Ela não está diminuindo. Então, eu já sei que ó, a função, o nosso b, ele é 2 e ele é 2 positivo, porque está crescendo em relação à nossa origem aqui. Certo? Se estivesse diminuindo, seria negativo, como a gente viu na aula passada. Então, eu já sei que a função f de x, o a é 0, então vai ser 2 vezes seno de alguma coisa, né? Só que a gente precisa saber esse restante. A gente fica com essas opções aqui, ó, mas vamos trabalhar, vamos supor que a gente não sabe quanto que é. Mas a gente tem como descobrir esse valorzinho aqui de d, pessoal. Lembra, o período ele não é igual a 2π dividido pelo módulo de d. Então, o d ele pode ser calculado como eu passo o d para cá e o p para baixo. Vai ficar 2π dividido pelo perímetro, pelo período, né? Quem é o período? Perceba, pessoal, que o período, ó, a função inicia aqui, sobe, desce e vem até aqui e continua. Então, nesse caso, o nosso período ó, é de 0 a π. O período é π, então vai ficar 2π dividido por π do período, vou simplificar aqui e vai dar 2. Então, já sei o quê? Já mato minha questão, né? Porque eu sei que ó, eu vou ter aqui 2 vezes x, porque o d ele é igual a x. O c não tem, né? Lembra que o c é o deslocamento horizontal. Eu não tenho deslocamento horizontal, eu passo justamente da minha origem. Então, a gente mata essa função aqui, ó. Por quê? Ó, aqui não vai ser porque o número que multiplica x é 2 e aqui também não vai ser. Então, vai ser essa alternativa letra E. Perceba que, pessoal, baseado no que a gente estudou na aula passada sobre o gráfico, a gente conseguiu resolver essa questão. Tá bom? Vamos fazer mais um aqui, ó. Mais um exercício. Um pêndulo descreve um movimento harmônico que obedece à função h de t igual a 16 mais 2 vezes seno de 4π vezes t dividido por 3 mais 2π dividido por 3. Em que t ele é o tempo transcorrido em segundos e h é a altura em relação ao solo em centímetros. Sendo t igual a zero, o tempo inicial do movimento do pêndulo, certo?
Aí ele quer saber, ó, a altura deste em relação ao solo após 1 segundo. Então é tranquilo, pessoal. Após 1 segundo, qual vai ser a altura? Lembre que h é a altura em relação ao solo, em centímetros. Então, para a gente descobrir após 1 segundo, é só a gente fazer h da função igual a 1. Desculpa, o t igual a 1, que a gente vai descobrir a nossa altura. Então vai ficar 16 mais 2 vezes seno, onde tem t eu vou colocar 1. 4π vezes 1, que é t, dividido por 3, mais 2π dividido por 3. Eu posso juntar isso aqui, pessoal, vai ficar 16 mais 2 vezes seno. Ó, aqui vai ficar 4π mais 2π, né? Como o denominador é igual, eu posso somar, vai ficar 6π dividido por 3. Simplificando isso aqui, vai ficar 2π, né? Porque 6π dividido por 3, eu vou simplificar aqui por 3 vai dar 1 e aqui por 3 vai dar 2. Então vai ficar 2π. Então eu vou ter, ó, 16 mais 2 vezes seno de 2π. Aí, pessoal, seno de 2π a gente já viu em outras aulas, que é quando ele dá uma volta toda, né? É igual a 0. Então, ó, h de 1 vai sobrar o quê? 16 mais 2 vezes 0, né? Que vai dar 0, 2 vezes 0, igual a 16 centímetros. Então, essa vai ser a altura, a alternativa correta, ó, letra B. Mais uma questão aqui de função seno para a gente praticar. Eu só fiz aplicar o valor na função. Bem tranquila essa questão. Mais uma questão agora aqui, pessoal, ó, que diz o seguinte. Um supermercado que fica aberto 24 horas por dia faz a contagem do número de clientes na loja a cada 3 horas, certo? Com base nos dados observados, estima-se que o número de clientes possa ser calculado pela função trigonométrica, essa função aqui trigonométrica, em que f de x é o número de clientes e x a hora da observação. X ele é um número inteiro, tal que ele está entre 0 e 24. Utilizando essa função, a estimativa da diferença entre, ele quer saber a estimativa da diferença entre o número máximo e o número mínimo de clientes dentro do supermercado em um dia completo é igual a... Pessoal, vem comigo aqui, ó. A função é essa aqui, ó, f de x igual a 900 menos 800 vezes o seno de xπ dividido por 12. Então, pessoal, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó, uma coisa muito importante. Lembra, o seno ele está limitado entre menos 1 e 1, né? Essa é a limitação do seno. Ou seja, o valor mínimo é 1 e o valor máximo é 1. A gente vai usar essa ideia para calcular o máximo, o número de clientes, e o mínimo. Só que perceba, eu tenho um sinal de menos aqui. Então, ó, o que é que vai acontecer? Quando isso aqui for menos 1, que é o valor mínimo do seno, só que nessa função vai ser o valor de máximo, porque quando isso aqui for menos 1, você vai ter o quê, né? Vai ter 900 menos 800 vezes menos 1. Vai ficar, ó, 900. Menos com menos vai dar mais, né? Mais 800. Então, perceba aqui, ó, 1.700 é o valor máximo. Porque você pode pensar, mas o valor o máximo do seno é 1. Só que se você colocar 1 aqui, que é o que a gente vai fazer agora, ó, perceba, quando eu coloquei menos 1, ou seja, peguei o seno e chamei de menos 1 porque é o valor mínimo dele, a função deu o valor de máximo, justamente porque aqui é negativo. Agora, se eu pego agora, ó, eu pego essa função e vou... Deixa eu abrir espaço aqui. Aí eu vou pegar essa função aqui, vou colocar ela aqui. f de x igual a 900 menos 800 vezes seno de xπ dividido por 2. Ó, quando isso aqui, quando o seno, né, tiver o valor máximo dele, que é 1, perceba que a gente vai ter o quê? A gente vai ter, eu vou colocar aqui, ó, vai ter 900 menos 800 vezes 1. Que isso aqui vai dar 900 menos 800, que é igual a 100. Então, perceba, pessoal, como esse sinal negativo ele interferiu no valor máximo e mínimo, utilizando o seno. Porque, basicamente, para a gente saber o máximo dessa função aqui de clientes, a gente tinha que analisar o seno.
Como o valor mínimo de seno a função vai ser máxima, que é isso aqui, e com o valor máximo vai ser mínimo, como vocês podem ver, é só a gente subtrair, ó, 1.700 menos 100, que vai dar igual a 1.600. Alternativa correta, ó, letra E. Então, pessoal, dependendo da questão, perceba que a gente nem precisou calcular o valor do seno. A gente só usou o quê? A seguinte ideia do valor máximo e mínimo de seno, para encontrar o máximo e o mínimo da função e subtrair os valores. Belezinha? Show? E para finalizar essa aula de exercícios de função seno, eu trouxe aqui uma questão do Enem, certo? De 2019. Basicamente é o seguinte, pessoal, você nem precisa ler essa parte aqui, ó. Nem precisa ler essa parte aqui de cima. Se a gente esquecer essa parte aqui de cima, a gente resolve a questão, ó. Vem comigo. O gráfico representa o movimento periódico P igual a P de T em centímetros, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante T, conforme ilustra a figura. Aqui a gente tem uma curva. Basicamente a questão é o seguinte, a gente tem uma curva aqui, trigonométrica, certo? Uma função trigonométrica, porque a gente já sabe, porque a gente acabou de estudar funções trigonométricas, funções periódicas, e diz, ó, a expressão algébrica que representa a posição P de T da cabeça do pistão em função do tempo ou seja, a questão do Enem, pessoal, quer saber o seguinte, qual é essa função aqui? Responda nas alternativas. Aí, pessoal, perceba que a gente pode usar uma ideia para resolver ela, algumas ideias. Primeira ideia essencial. Ó, veja que quando o x é zero, o y é zero nessa função. Ó. Aqui o zero, né? Ou seja, se você pegar o p de zero, vai ser igual a zero, que é o ponto de origem, né? Então, você já sabe o seguinte, ó, que isso vai ter que acontecer. Primeira informação. Outra coisa, ó, perceba que a função ela começa subindo e não descendo. Eu falei lá na aula de funções, né? De funções, função seno, que quando ela começar na origem, começar subindo dessa forma, então é porque ela é uma função onde o valor que está multiplicando o seno ele é positivo. Então você já pode eliminar o seguinte, ó. Como eu sei que se tem uma função desse tipo e ela vai ter que ser positiva, né? Então você já elimina o seguinte, ó, não pode ser essa que é negativa e não pode ser essa que é negativa. Beleza? Outra coisa que a gente observa é que a altura dela é 4, né? Então é justamente o valor que está sendo multiplicado, ó, por 4. Para a gente resolver, a gente pode testar esse ponto e ver em qual dessas funções vai acontecer. Ver se a gente consegue eliminar mais alternativas. Ó, vem comigo aqui, aplicar nessa. Ó. P de zero vai ser o quê? 4 vezes seno de 2 vezes zero, né? Porque o t é zero, mais π sobre 4. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 4 vezes seno de 0, né? π sobre 4 aqui. Pessoal, seno de π sobre 4, que é 45 graus, é a raiz de 2 sobre 2, né? Então vai ficar 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Perceba que P de zero nesse caso não é igual a zero, e na nossa função é. Então eu já elimino outro exemplo. E se a gente fizer para essa, vocês vão ver que vai dar aqui também π sobre 4. Isso aqui também vai dar diferente de zero. Podem testar aí, ó. Isso aqui também vai dar diferente de zero. Então a gente conclui que a nossa alternativa é justamente essa, ó. Letra A. Tipo, eu resolvi de forma bem rápida, utilizando o que a gente viu, pessoal. Certo? Aí, ó, para ter certeza de que o período é 2, por exemplo, aqui eu poderia analisar o período da função, ó. Ó, perceba que o período ele é daqui até aqui, ó. Aí depois começa a se repetir, ou seja, o período da função é igual a π. Aí lembra, a gente pode encontrar esse coeficiente que multiplica a nossa variável da seguinte forma. Ó, a gente sabe que o período ele é igual a 2π dividido por justamente esse d, que a gente viu na nossa aula, que é a variável que é o valor coeficiente que multiplica a nossa variável. Então, se o p é π, ó, vai ficar o quê? 2π dividido por d, né? Vai ser positivo. Vou pegar o d e passar para cá. E o π passar para cá, vai ficar 2π dividido por π, d igual a 2. Como a gente pode concluir aqui, ó, que é justamente o 2 também. Uma forma bem rápida de resolver a questão utilizando os conceitos que a gente viu lá na nossa aula
de função seno. Beleza, gente? Espero que tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal e até a próxima.